Olá, meus amores, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Meus amores, hoje eu vim trazer mais um testemunho, mais uma pérola sobre a minha história de vida, sobre a minha vida espiritual. Hoje eu vim falar sobre os dons do Espírito Santo. Bom, logo eu nova convertida, quando eu comecei a olhar as coisas na igreja, quando eu comecei a olhar as pessoas orando sobre os enfermos e os enfermos sendo curados, pessoas que estavam presas espiritualmente, sendo libertas, pessoas que vinham assim, uma pessoa pregava, falava do amor de Deus e rapidamente vinha almas para aceitar Jesus. Eu comecei a dizer para Jesus que eu queria aquilo ali na minha vida, que eu queria essas maravilhas sobre mim, né? E aí eu comecei a buscar, mas as coisas não foi assim de uma hora para outra, né? Tanto que o dom de línguas veio só depois de 5 anos, depois de muito choro, de muitas lágrimas, de muita labuta, de muita busca. As coisas de Deus, elas não são fáceis, mas a gente não pode desistir, porque as coisas de Deus o dinheiro não compra. Ainda bem, né? Porque senão nós não teríamos dinheiro para comprar, tá? Então eu comecei a buscar, comecei a sentir o desejo de beber mais da água de Deus, tomar mais da palavra de Deus para mim. E aí eu comecei a conversar com Deus. Quando eu olhava meus pastores pregando, as irmãs louvando, pregando, ganhando alma para Cristo, orando sobre pessoas e olhando aquelas maravilhas, falando em língua de mistério, sabe? Aquelas mulheres cheias do fogo de Deus, eu comecei a dizer: Jesus, quero isso para mim. Vou querer isso para mim, Jesus. Me dá mais de ti, mais de ti. Então, eu comecei a entender que eu teria que renunciar muita coisa, muita coisa. Olha, tem muitas pessoas que renunciam a coisas que assim, no meu ver, não tem nada, entendeu? Porque, na verdade, a renúncia, ela começa de tudo que o Espírito Santo não se agrada. O Espírito Santo é santo, então ele quer que a gente viva em santidade. Então, a maior parte das coisas que o Espírito Santo, ele quer que a gente venha tirar de sobre nós, tá na verdade dentro da gente. Não tá externo, tá interno, entendeu? Tudo isso eu tive que aprender na minha caminhada com Deus. Então eu comecei a orar, jejuar, porque primeiramente eu não sabia o que eu tinha que tirar da minha vida, eu não sabia o que eu tinha que excluir, deletar, apagar da minha vida, eu não sabia. Então eu comecei a pedir para Deus, para Ele falar comigo, para Ele me dizer o que eu tinha que tirar, que não agradava a Ele, porque eu ouvia muita gente falar muita coisa. Então eu comecei a ler a palavra de Deus e a buscar a presença de Deus, a buscar a presença do Espírito Santo e a dizer para o Espírito Santo, tu é meu amigo, então fala comigo, me diz o que eu tenho que tirar da minha vida, me fala, porque uns falam uma coisa, outros falam outra. Eu preciso que o Senhor me direcione, que o Senhor me guie. E aí foi quando eu comecei, né, a estar orando, jejuando, clamando, orando pela madrugada, orando todo o tempo. Eu vivo numa eterna oração, gente. Mesmo eu acordado, eu oro. Meus filhos saem de casa, eu fico em oração. Meus filhos ainda não chegaram, eu fico em oração. Meus filhos chegaram, eu agradeço. Todo o tempo orando, todo o tempo orando. Minha família está longe, eu estou orando por eles. Na hora do almoço, Senhor, eu estou almoçando, que o meu povo todo esteja almoçando também, entendeu? Eu vivo em oração. Todo o tempo eu vivo aqui, ó, conversando com Deus, tá? E aí Deus começou a conversar comigo. Deus começou a dizer para mim o que era para me tirar, o que era para me apagar da minha vida, né? Tudo aquilo que oprimia o meu coração, lembranças passadas, tudo aquilo que eu ficava remoendo, pessoas que eu sentia raiva delas, então que eu tinha tirado do meu coração, que eu deveria pedir perdão. E Deus começou a fazer uma limpeza dentro de mim. Gente, Deus, ele não vai dar os dons dele, o Espírito Santo não vai dar os dons espirituais para quem não busca, para quem não luta por aquilo ali. São pérolas, são coisas valiosas, são bênçãos espirituais. Então eu comecei a ir tirando, eu percebi
que cada dia, quando eu acordava, o Espírito Santo tinha falado algo para me tirar da minha vida. E eu comecei a ir tirando mesmo, pagando preço, não saía dos pés de Jesus, clamando a Ele, passava madrugada mesmo, buscando, orando, todo 3 horas da madrugada eu estava ali de joelho dobrado. Às vezes eu estava mais assim do que assim, né? Mas eu estava lá. Jesus, eu tô aqui. Tem um hino que diz que de madrugada a fila é menor. Então você, quando começa a orar, esse é o hino, né, que diz, é o cantor Lorival Freitas. Se depois você quiser procurar aí na internet, Lorival Freitas, chamou ele de Cabeça Seca, porque tem um hino dele chamado Cabeça Seca, né? E tem esse hino que diz que de madrugada a fila é menor, porque diz que de madrugada tem menos pessoas orando, entendeu? Então de madrugada eu estava ali, batendo na porta do céu, pedindo para o Senhor Jesus me ouvir, atender as minhas orações. Então eu comecei a ir tirando tudo o que eu via que estava me sufocando. Eu precisava dar lugar para Deus operar. Eu precisava me esvaziar das coisas do mundo para que as coisas espirituais encontrassem lugar dentro de mim, dentro do meu coração, entendeu? Eu precisava tirar tudo que era do mundo da minha vida, que não agradava ao Espírito Santo, que não agradava a Deus, para que eu pudesse receber as coisas de Deus. Enquanto você estiver cheio das coisas do mundo, tudo que não agrada a Deus, enquanto você estiver com aquilo dentro de você, o Espírito Santo ele não vai encontrar espaço para depositar em você, que é um vaso de honra, que é um vaso escolhido por Deus, um vaso chamado por Deus. Ele não vai ter espaço para depositar em você o que você tanto está pedindo, o que você tanto tem almejado, entendeu? Então você começa a orar e a pedir para Deus, Deus me esvazia de mim, me esvazia das coisas mundanas, me esvazia das coisas que não te agrada, vai tirando, vai fazendo uma limpeza dentro de mim. E foi isso que o Espírito Santo começou a fazer em mim. Eu era uma pessoa muito difícil para chorar, uma pessoa de coração muito duro, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que guardava raiva. Às vezes eu não queria guardar raiva dentro de mim, mas uma pessoa me fazia o mal. Gente, vocês não estão entendendo, eu era uma pessoa muito raivosa, muito mesmo. E o Espírito Santo começou a me quebrar. Quando a gente fala quebrar, é porque ele começou a trabalhar em mim, e aquela dureza que eu sentia no meu coração, na minha vida mesmo, eu comecei a ficar assim maleável, né? Eu comecei a ficar molinha. A pessoa falava uma palavra assim de carinho comigo e eu todo tempo ali dura, rancorosa. Isso não é de Deus, não. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E quando eu ia para os trabalhos do Senhor, as pessoas que vinham orar em mim, né? Muitas pessoas vieram orar em mim, colocava a mão no meu coração e dizia para Jesus, Jesus, transforma esse coração. Senhor, muda o coração dela, porque eu sei que tu tem uma grande obra na vida dela. E começou a orar e eu dizia para Jesus, Jesus, muda mesmo. Gente, eu ia para trabalhos maravilhosos, eu não derramava uma lágrima. E eu comecei a dizer para Jesus, Jesus, quebra esse coração de pedra e me dá um coração santificado, um coração amolecido, um coração puro, um coração determinado por ti, sabe? Um coração que te ame. Eu comecei a declarar, você tem que declarar as coisas na sua vida. E eu comecei a declarar na minha vida, Jesus, eu não quero mais esse coração duro não, eu quero um coração transformado. E aí o Senhor Jesus começou a transformar meu coração, virei uma manteiga derretida, tudo eu choro. Eu começo a falar das coisas de Deus, eu começo a querer chorar. Eu vou cantar, eu começo a querer chorar. Virei uma manteiga derretida. Tudo eu choro mesmo, né? E aí, quando foi, e eu continuava pedindo, Senhor, eu quero os dons espirituais, eu quero os dons espirituais. Sabe quando você assim tá com muita sede, pensa assim, quando você chega da rua com muita sede em casa, começou até a me dar sede agora, com muita sede, e aí você vai pra geladeira, dá vontade de tomar 1 litro d'água todinho, mas você não pode, porque senão você se molha. Pois assim que eu, todo o tempo buscando a palavra de Deus, sentindo sede, eu queria comer a palavra de Deus assim, de uma vez só, entendeu? Mas não é assim.
Cada coisa são os seus passos, são degraus, né? Sobe o primeiro, sobe outro, sobe outro, e assim foi indo a minha vida espiritual, para que hoje eu pudesse vir falar para você, tá? E então, o que aconteceu? Já tá dizendo que vai terminar. Então, o que aconteceu? Quando foi uma noite, eu sonhei. Eu sonhei que eu estava deitado, eu estava dormindo mesmo. E aí, do lado da minha casa, né? Na parede da minha casa, né? De frente para a cama, tinha uma parede que não tinha janela, mas no sonho tinha uma janela. E aí a janela se abriu e deu um clarão dentro da minha casa. E eu acordei e olhei aquele clarão. Aí eu olhei e eu tava dormindo à tarde, eu gosto de dormir à tarde, né? E eu tava dormindo, aí quando eu abri os olhos e olhei aquele clarão entrando pela janela, eu levantei e fui olhar e eu disse, e eu senti uma paz. Gente, você não tá entendendo, eu senti uma paz dentro daquele lugar. E aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui para a janela. Quando eu cheguei dentro da janela, quando eu cheguei na janela, aquela luz vinha do alto e eu olhei para cima, era Jesus vindo em cima de uma nuvem pequenininha. E ele ficou assim, bem pertinho de onde eu estava, pois eu pulei a janela e eu queria tocar na nuvem, eu pulava para me tocar na nuvem, mas Jesus estava com um buquê de botões de rosas, de todas as cores. E aí ele desceu mais um pouquinho, ele não desceu, ele não encostou na terra, ele ficou na nuvem e ele desceu um pouquinho e me entregou aquele buquê de botões de rosas de todas as cores. Era botões, ainda não eram rosas. E aí eu perguntei pro Senhor, eu não olhava o rosto dele, eu perguntei pro Senhor, Senhor, eu disse assim, Senhor, por que o Senhor tá me dando esse buquê de rosas? E o Senhor disse para mim, são os dons que eu te entrego. Ah, gente, quero chorar, né? E aí quando ele me entregou, gente, tinha um perfume que exalava ali naquele sonho, eu tô toda arrepiada, que exalava naquele sonho, que eu não sei explicar para vocês, eu não sei. E aí ele entregou para mim. E aí quando ele entregou, a nuvem foi subindo com ele de novo. E o que acontece? Os dons, eles foram, igual os botões que ele me entregou, aos poucos aquilo ali foi se abrindo, né? Então os dons aos poucos foram se revelando na minha vida, né? Aos poucos foram se revelando. E hoje, para honra e glória do Senhor, tem dons que eu não falo para ninguém, né? Que o Senhor me entregou, mas ele me entregou. Os botões que tinham naquele buquê de rosas, né? De botões, eram 9 botões de rosas, de todas as cores, vermelho, amarelo, tinha azul, tinha laranja, tinha branco, de todas as cores. E eu recebi. E esse é o meu vídeo para ti hoje. Eu espero que edifique a tua vida e que você se anime a buscar os dons do Espírito Santo. Amém?